Retomando nossas palestras, professor Roberto, seja muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor em nossa casa. E, sem mais delongas, lhe passo a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, dizer que é uma enorme satisfação vir aqui ao norte do país, ao estado do Tocantins, que eu estou tendo a honra de conhecer. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite que me foi feito nas pessoas dos doutores Geraldo e a doutora Isabelle Figueiredo, que é minha conterrânea, de Recife. E a temática que me coube é a temática em torno da estabilização da decisão antecipatória da tutela, que seriam os artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Me permitam já chamá-lo de Código de Processo Civil e de não novo CPC. Tudo bem? Então, quando fazer referência ao Código Antigo, eu chamo de Código Revogado. Pois bem, trata-se de um dos temas que mais vem despertando polêmicas e críticas do sistema do novo, já ia falar o novo CPC, do sistema do Código de Processo Civil. Inserido dentro do contexto maior, que é o contexto da tutela provisória, realmente é um ponto de muitas dúvidas ainda para nós. Eu já venho me debruçando sobre esse tema desde sempre e tenho, vou confessar aos senhores, mais dúvidas do que soluções, embora já tenha até escrito sobre ele. Bem, só para situá-los, o que o novo Código de Processo Civil, e já vai eu de novo chamando de novo Código, o que o Código de Processo Civil chama de tutela provisória, dentro do seu microsistema, para usar essa expressão da moda, o que ele chama de tutela provisória, vamos assim dizer, seriam aquelas tutelas sumárias. Seriam aquelas tutelas dadas numa decisão de cunho provisório, uma decisão que pode ser revogada e modificada a qualquer tempo. Isso fica muito claro quando a gente fala do artigo 296, que é expresso nesse sentido. E ele vai englobar, dentro desse sistema como um todo, aquilo que nós chamávamos, e que ele continua chamando de tutela antecipada, que na verdade é a tutela antecipada de natureza satisfativa, tutela antecipada de natureza satisfativa do direito, seria mais ou menos o antigo artigo 273, e vai englobar também a tutela cautelar. A tutela cautelar ela é trazida para esse sistema. Não temos no Código o que corresponde, o que corresponderia ao livro 3 do Código Revogado, que é o livro do processo cautelar. Então, há uma compressão das cautelares e elas vêm para esse sistema. Mas ninguém aqui é ingênuo de dizer que o processo cautelar acabou. Continua muito firme. Também é abarcada aí nesse contexto a tutela de evidência, prevista no artigo 311. Então, eu estou situando os senhores dentro do todo para que possamos entrar na espécie que nos cabe. O que é que vai acontecer? Embora, como alguns falem, tenha havido uma unificação dos pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada, que é a tutela antecipada de natureza satisfativa, e da tutela cautelar. Esses pressupostos estão condensados no artigo 300. Então, aquela discussão antiga que se tinha, a tutela antecipada de natureza satisfativa, ela exige mais. Ela exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Já a tutela cautelar, entre aspas, se contenta com o fumus boni iuris. Essa discussão permeou muito tempo a doutrina. Ela não é de toda correta, porque
se formos olhar para a literalidade do texto do Código Velho, nós tínhamos cautelares que tinham um nível de exigência ainda maior, como o tradicional arresto, em que o artigo 814 exigia para a sua concessão prova literal da dívida líquida e certa. Isso é quase um título executivo. Isso é, ao menos do ponto de vista retórico, mais do que prova inequívoca. Não é à toa que essa ideia de prova inequívoca ela foi, na prática, ou para mencionar o meu colega professor Eduardo Costa, no direito vivo, ela foi sendo colocada de lado. A prática judicial brasileira fez com que, em verdade, nós tivéssemos níveis diferenciados de fumus boni iuris, a partir do caso concreto. E o novo CPC, ele, em tese, unifica esses pressupostos. Com um detalhe, unifica, mas ainda exige, para a concessão da tutela antecipada de natureza satisfativa, ou simplesmente tutela antecipada, como ele chama, a não irreversibilidade da tutela, da medida, dos efeitos da tutela. Aquela regrinha tão criticada do parágrafo 2º do artigo 273 continua no sistema, está lá no artigo 300. O juiz não deverá conceder tutela se os seus efeitos se mostrarem irreversíveis. E nós sabemos que isso, na prática forense, é completamente deixado de lado. Há um verdadeiro costume contra a legem, costume judicial contra a legem, de pôr de lado essa regra, e não obstante a tudo isso, basta nós atentarmos, por exemplo, a casos que envolvam direito à saúde, risco de vida em especial. Não obstante a tudo isso, o código que se diz um código, que dizem sê-lo, um código baseado numa revolução científica, que foi operada na ciência processual brasileira, mantém essa regra da não possibilidade de irreversibilidade. Então tem esse detalhe. Quando vocês ouvirem assim, os pressupostos foram unificados, do ponto de vista do texto normativo, mas tem um detalhe dessa previsão da não possibilidade de irreversibilidade para a tutela antecipada, que nós sabemos que é a prática que o direito vivo já pôs de lado e vai continuar colocando. Então, nesse ponto, o Código já nasce com esse sério problema. Então, em tese, teve essa unificação dos pressupostos, mas a necessidade de diferenciar a tutela antecipada de natureza satisfativa, fundada em urgência, e a tutela cautelar, ela permanece, e permanece não apenas do ponto de vista analítico, porque realmente há uma diferença analítica muito considerável, uma diferença que a doutrina brasileira durante muito tempo ignorou, mas poucos autores desde sempre já colocavam. Basta atentarmos para que, na década de 40 do século passado, Ponte Miranda já falava na distinção entre a segurança da execução e a execução para a segurança. Segurança da execução é o que entendemos por cautelar. Você assegura a futura e possível realização de um direito que corre risco. A execução para a segurança é a execução por força de uma necessidade premente, em que há necessidade, neste momento, de satisfazer o direito. Então, essa distinção ela é de muito tempo, não é de agora, não é de 94, quando veio a mudança do artigo 273. E ela continua, para além dessa questão analítica, ela continua indispensável. Por quê? Porque o Código tem um sistema procedimental, uma estrutura procedimental para uma e uma estrutura procedimental para outra. O Código dá para a tutela antecipada um procedimento, que é o do artigo 303, e dá para cautelar outro procedimento, que é o do artigo 305, com um detalhe. Tem um detalhe. Se você ingressar com o cautelar, e não for caso de cautelar,
tem uma regra lá que permite, ou melhor, impõe ao juiz, permitindo à parte, a adequação do procedimento. A parte é intimada para adequar o procedimento. Mas se você entrar com o de tutela antecipada, isso está expresso no artigo 303, e não for caso, era, por exemplo, caso de cautelar, a previsão expressa indeferimento da medida com inadmissibilidade do procedimento. Então, não tem a fungibilidade de mão dupla. É outro ponto que me parece equivocado no sistema do Código. Então, temos a necessidade de distinguir, sim, esses procedimentos. Distinguir melhor as medidas para sabermos qual é o procedimento adequado. E isso, mais uma vez, também pode ser objeto de crítica, porque muitas dessas medidas, em muitas delas, como sabemos, tradicionalmente, há uma linha muito tênue do que é tutela antecipada de natureza satisfativa, do que é tutela cautelar. Basta aqui eu pegar o exemplo clássico da ação de sustação de protesto. A ação de sustação de protesto foi construída durante anos, na prática brasileira, como uma cautelar inominada. Como não tinha previsão expressa de uma liminar, no caso, utilizava-se o procedimento cautelar, via ação cautelar inominada, para obter isso. E muitos continuam a defender que a sustação de protesto tem natureza cautelar. Eu arrisco a dizer que é um entendimento predominante, e predominante não apenas na doutrina, até porque essa ideia de doutrina hoje é muito difusa, predominante no sentido, ou seja, na aplicação, na prática. Não obstante a tudo isso, há quem defenda com muito rigor analítico. É o caso, por exemplo, do professor Ovídio Batista da Silva, autor de obras clássicas sobre o tema, que, em verdade, a sustação de protesto ela é uma antecipação dos efeitos da tutela satisfativa, ela é, em verdade, a produção antecipada da eficácia mandamental da sentença que declara inexistente a dívida. Ora, se eu entrar hoje com uma ação para declarar que uma dívida não existe e esperar o trânsito em julgado dela, declarada inexistente a dívida, nada vai poder ser feito contra isso, porque, além de tudo, atentaria contra a autoridade do Estado. Então, ninguém vai poder pegar um título representativo dessa dívida declarada inexistente e protestá-lo. Se o fizer, vai atentar contra a eficácia da sentença e é passível de execução na forma indireta. Isso daí a doutrina já escreve há muito tempo. Eu não preciso nem invocar aqui, por exemplo, Ponte Miranda. Basta vocês pegarem autores como o ministro Teório Zavascki, que vai dizer que a sentença declaratória ela também tem um efeito negativo, ou seja, impede que qualquer um atente contra ela. O que acontece com a sustação de protesto, em verdade? Você produz antecipadamente esse efeito pela verossimilhança, pelo perigo, pelo fato de ninguém poder ter contra si um título falso protestado, um título representativo de uma dívida que não existe. Você produz antecipadamente esse efeito. Você dá ordem de logo para assustar o protesto ou cancelá-lo, conforme o caso, e, ao final, declara inexistente a dívida. Então, tem esse entendimento, a meu ver, mais adequado, de que a sustação de protesto é uma tutela antecipada de natureza satisfativa. Por outro lado, a prática judicial brasileira já introjetou de tal forma essa ideia de que é uma cautelar, que fica difícil, muitas vezes, convencer. E eu vou ter um procedimento adequado para um caso e adequado para outro. O que é que eu vou saber aqui? Entenderam? Então, tem esse ponto. Essa dualidade procedimental, me parece que não foi boa, mas existe. E ela é muito importante para o nosso tema. A gente só consegue entender a estabilização somente se entendermos que há um procedimento para a tutela antecipada de natureza satisfativa de urgência e há um procedimento para cautelar. Vejam só. Esses dois procedimentos a que me refiro,
são procedimentos de ordem antecedente. Antecedente. O que é que acontece? O Código diz, já no artigo 294, já no parágrafo único do artigo 294, que é o que abre o sistema, que a tutela, seja ela antecipada, seja ela cautelar, pode ser requerida de forma antecedente ou incidentalmente, me desculpem. Antecedente ou incidentalmente ao quê? Ao que ela é antecedente, ao que ela é incidente? Há, digamos assim, um pedido principal. Que no caso da cautelar é um pedido que pode ter natureza. Eu estou utilizando a nomenclatura que o Código utiliza. Natureza de conhecimento, de ação de conhecimento, ou de natureza cautelar. Então é antecedente ou incidentalmente a isso. Aí, vejam só, se parece um bocado com o sistema velho, né? Porque no sistema velho não tinha aquela cautelar preparatória e tinha cautelar incidental? Não era isso? Artigo 796 dizia isso? A cautelar preparatória de natureza de ordem antecedente. O novo continua tendo isso? Continua, com a diferença, em termos procedimentais, de que é um único processo. Na verdade, você vai iniciar o procedimento e vai continuá-lo, prosseguir com ele, com a propositura da ação principal. Isso não vem em dois processos, como era no sistema velho. Mas, no mais, é muito parecido. Se vocês pararem para ler os artigos 305 a 310, que é esse procedimento antecedente cautelar, e compararem-nos com os artigos 801 e seguintes do Código Velho, vocês vão ver que é muito parecido. Esse procedimento cautelar antecedente, ele vai ter possibilidade de resposta do réu, de saneamento, de instrução probatória e tem uma decisão ao final. Acontece que a ação principal que vem e tem de vir naquele prazo, aquele famoso prazo de 30 dias, não gera um novo processo, segue naquele processo instaurado. Essa lógica da antecedência do procedimento também foi aplicada para a tutela antecipada de natureza satisfativa. Eu, em vez de formular uma petição completa, requerendo, digamos assim, o pedido principal e o pedido de tutela antecipada na mesma petição, nela, como habitualmente se faz, eu posso, olha a palavra, eu posso, isso é uma faculdade da parte. É como se a parte tivesse um direito de escolher por uma via ou por outra. Ela pode formular uma petição mais simples, requerendo por força da urgência a tutela antecipada, e terá um prazo para aditar a petição, formulando o pedido final com as devidas razões. Isso é dado a ela. Esse é o procedimento do artigo 303. Que serve, repito, para a tutela antecipada de natureza satisfativa. Mas não é qualquer antecipada de natureza satisfativa. Não é qualquer tutela antecipada de natureza satisfativa que é veiculável na forma aí do artigo 303. A gente já viu que não é veiculável na forma do artigo 303 a cautelar. Porque se for cautelar, tem um procedimento próprio, que é o procedimento do artigo 305 e seguintes. E vocês vão ver, parágrafo 6º aí do 303,
que, se o juiz entender que não é caso de concessão da medida na forma requerida, ou seja, se ele entender que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada, ele irá, pura e simplesmente, inadmitir o procedimento. Vejam que coisa interessante isso. Vejam como por detrás de uma coisa tão simples, eu estou falando simples no sentido de ser bom, não, porque eu acho que esse dispositivo não é bom, mas simples do ponto de vista, ele inadmite. Tem uma carga teórica muito pesada. Olha o que acontece. E esse é outro ponto que eu quero chamar a atenção de todos. Alguém aqui tem alguma dúvida de que, quando o juiz analisa o pedido de tutela antecipada, quando ele analisa os pressupostos para a concessão da tutela antecipada, quando ele defere a medida ou nega, ele está a julgar o mérito? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Eu estou perguntando isso, primeiro, porque é uma tradição até do ponto de vista linguístico, de dizer, peço a tutela antecipada de logo, e ao final, no mérito, isso. Como se aquela decisão de antecipação da tutela não tivesse a ver com o mérito. Como se, por exemplo, a liminar que o sujeito pede, numa ação para ordenar o plano de saúde e autorizar que ele realize uma cirurgia cardíaca, como essa análise aí não fosse uma análise de mérito. Como se a liminar numa ação de alimentos não fosse uma análise de mérito. Como se a liminar na ação de reintegração de posse, a boa e velha liminar na ação de reintegração de posse de Força Nova, que deita raízes no direito romano, não fosse a análise do mérito da questão da posse. É a análise de mérito, só que de forma provisória, de forma precária, de forma revogável. Mas é a análise de mérito. É porque se introjetou na cultura processual, e quando eu falo cultura processual, eu incluo a prática, e eu incluo, acima de tudo, a doutrina, o direito vivo e o direito científico, vamos assim dizer, se introjetou na cultura processual a partir, acima de tudo, das ideias de Chiovenda, de que a atividade jurisdicional é atividade para revelar a vontade concreta da lei. E esse revelar a vontade concreta da lei de Chiovenda é julgamento definitivo com força de coisa julgada material. Tudo que não tivesse essa definitividade, essa força de coisa julgada material, não seria propriamente uma atividade jurisdicional. Seria algo à margem. E nunca, ou durante muito tempo, passamos ao largo dessa chamada jurisdição de urgência. Então, é a análise de mérito. Aí vejam, olha que coisa interessante. O juiz, ele vai olhar para a petição e vai dizer, penso, entendo que não há os pressupostos. Que esses pressupostos não estão presentes. Esses pressupostos para a concessão da tutela antecipada já tocam o mérito da causa. Esse fumus boniuris é o quê? Se não, já na superficialidade, a análise do mérito da causa. Ao que tudo indica, você que quer a liminar possessória, parece não ter, porque ao que tudo indica, ao que parece, pelo menos, você não tinha posse. Ao que tudo indica, você que está pedindo uma ordem contra o plano de saúde, ao que tudo indica, ou ao que parece, você não tem esse direito que afirma, porque não percebo aqui que você tem qualquer tipo de contrato com a empresa do plano de saúde. Ao que tudo indica, você que quer alimentos dele, você não faz jus a isso que afirma, porque percebo que você não tem qualquer tipo de relação de parentesco com ele, e coisas do tipo. Isso já é análise de mérito.
Ou o parentesco não é elemento da causa de pedir na ação de alimentos. Ou a posse não é elemento da causa de pedir na ação possessória de reintegração de posse. Ou a existência de um contrato entre alguém e o plano de saúde não é elemento da causa de pedir na ação para forçar o plano de saúde a autorizar que alguém realize uma cirurgia de qualquer ordem. Se isso não for mérito, me desculpem, mas eu não consigo. Eu desisto de estudar direito processual. Certo? É um mérito, só que um mérito analisado de forma precária. E o juiz já analisa isso. Mas olha o detalhe que eu quero chamar a atenção. Ele analisa e se ele entender que não tem, ele vai dar uma decisão de inadmissibilidade. O juízo de mérito, ele entrecruza com o juízo de admissibilidade. A rejeição superficial do mérito passa a ser causa do juízo de inadmissibilidade. Eu quero chamar muita atenção de vocês disso, primeiro para a nossa temática, mas segundo porque a doutrina processual, às vezes de forma irresponsável, às vezes de forma ingênua, está querendo introjetar na cultura processual brasileira a ideia de que o novo CPC adotou, em qualquer hipótese, a supremacia do juízo de mérito. Já se fala no princípio da supremacia do mérito, o princípio da supremacia do juízo de mérito. Não é a minha temática, mas eu queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre isso. Quem diz isso, dessa forma como está sendo, é claro que existe todo um regramento tendente ao juízo de mérito, mas quem coloca isso sem fazer as devidas ponderações, comete verdadeiros absurdos que podem prejudicar e muito direitos. Porque muitas vezes o juízo de inadmissibilidade, ele é pensado para tutelar o direito. E eu dou aqui 2 exemplos. Quem se beneficia das regras de incapacidade, se não o incapaz? Quem é que se beneficia das regras de incapacidade, se não o incapaz? A incapacidade aí é pensada para tutelar o direito. Porque a gente está acostumado a dizer que a nulidade é sempre uma sanção. Isso é uma leitura mal feita de Ponte Miranda, porque ele não diz desse jeito. É uma leitura equivocada de Ponte Miranda. Não é sempre uma sanção. A nulidade pode ser uma tutela do direito. Eu tenho aquele ato por nulo porque vai prejudicar alguém. Eu tenho aquele ato praticado por um incapaz porque vai prejudicá-lo. Por isso que eu tenho por nulo. Vejam só como uma coisa é grave. Na ação reivindicatória, que é a ação que daquele que se diz proprietário, com base no registro, contra aquele que tem, aparentemente, a posse de forma indevida, na ação reivindicatória, é documento indispensável à propositura da ação a certidão da matrícula do imóvel. A certidão da matrícula do imóvel, ela funciona, claro, como meio de prova da presunção de propriedade. Você prova, acima de tudo, a presunção de propriedade pela certidão da matrícula. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é, no sistema, pressuposto de admissibilidade da ação, documento indispensável à propositura da demanda. E se não estiver, o que é que o juiz tem que fazer? Inadmitir. Porque imaginem o juiz julgar improcedente porque o cara não trouxe a certidão da matrícula. Ele ia perder a propriedade por força disso. Então, esse juízo de inadmissibilidade aí, ele é pensado, ele é colocado no sistema para proteger a propriedade. E aí nós vamos ter aqui no artigo 303 um caso, Eduardo, em que a análise superficial do mérito de rejeição é um pressuposto da inadmissibilidade. O que é que se entendeu aqui? Como ele não comprovou os pressupostos, vamos inadmitir, e isso dá a oportunidade a ele de vir novamente com novos fundamentos, com novos argumentos, com novas provas. Isso é o parágrafo 6º do artigo 303. Certo? Mas eu vou agora entrar
propriamente na nossa temática. Vejam só, esse procedimento, eu disse, ele não serve para a tutela cautelar. Uma tutela cautelar veiculável por ele, em tese, é veiculável de forma equivocada, porque ela tem um procedimento próprio, que é o do artigo 305. Esse procedimento também, na forma como aí está, não serve para veicular a tutela de evidência. A tutela de evidência tratada, acima de tudo, no artigo 311. A tutela de evidência, do jeito que o código foi feito, do jeito que está o texto, não pode ser requerida de modo antecedente. Até porque a tutela de evidência deve ser vista dentro do seu contexto. A tutela de evidência em que o perigo, a urgência, é um elemento desnecessário, não é que não exista, como alguns falam, não é isso. É um elemento desnecessário, pode até existir em maior grau. Pode até, na prática, ser maior, mas é desnecessário ao quê? Ao processo. Isso significa que a parte não precisa fundamentar seu pedido de tutela na urgência, não precisa argumentar com base na urgência, e mais, que o juiz não precisa justificar a decisão, principalmente diante do regramento de fundamentação do artigo 489, parágrafo 1º, na urgência. Esse elemento, ele é dispensado, ele é irrelevante para a cognição. E por força muito disso, a tutela de evidência, do jeito que é colocada, ela não é suficiente para elidir por completo o contraditório. Então, tutela de evidência num grau extremado ou pura, como diz Eduardo no livro dele, não pode ser dada sem um mínimo de contraditório. Aquilo que a prática brasileira consolidou no mandado de segurança e que depois a lei 12.016 fez. Aquilo de ouvir a autoridade coatora em 48 horas ou em 72 horas, esse mínimo de contraditório me parece necessário para a tutela de evidência, e eis uma das razões de não poder ser veiculável por esse procedimento a tutela de evidência. Certo? Então, esse procedimento, em termos bem práticos, ele serve, olha ali, para a tutela antecipada, que é de natureza satisfativa, fundada em urgência. Só são veiculáveis por esse procedimento pedidos que requeram tutela antecipada, satisfativa, fundada em urgência. Outro tipo não é adequado. E isso é muito importante para a estabilização. Por que é muito importante para a estabilização? Porque do jeito que aí está, a estabilização é uma consequência desse procedimento. Só são estabilizáveis as decisões tomadas neste tipo de procedimento, em outro não. Isso não é uma preferência minha. Eu não estou dizendo que isso é a melhor opção. Eu estou apenas a dizer que é como o sistema está. E isso não tem nada a ver com vontade do legislador ou coisas do tipo, outras balelas do tipo. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o texto que nós temos de interpretá-lo. E me parece que ele é fechado nesse sentido. A estabilização é uma decorrência possível desse procedimento do artigo 303. Certo? Quem estiver anotando, é importante anotar isso. O procedimento do artigo 303, ele é um pressuposto da estabilização. Então, vamos tentar entender um pouco esse procedimento. Como eu disse, esse procedimento, ele vai servir para que você, em vez de formular uma petição completa,
como tradicionalmente se faz, com o pedido de tutela antecipada e o pedido dito principal ou final, você faça só uma petição mais simples, indicando sumariamente o direito que pretende discutir e pedindo a concessão da tutela antecipada, claro, fundamentando também a urgência. Penso eu, há críticas à adoção disso, mas penso eu que esse procedimento, por si, não tem problema. Pelo contrário, naqueles casos de uma urgência muito grande, que soem acontecer conosco, vivem por acontecer, o cliente chega, um caso de risco de vida, eu tenho que entrar com a petição hoje. Ou tenho que pedir de logo uma medida constritiva hoje. Me parece que esse procedimento é muito adequado para isso. Para esses casos, porque eu terei um prazo para formular uma petição, digamos, principalmente do ponto de vista argumentativo, mais robusta. Então, você tem essa possibilidade. Vejam só, o procedimento em si ele é bem simples. Mais simples, penso eu, do que deveria ser. O juiz recebendo essa petição, ele vai analisar esses pressupostos para a concessão da medida. O Código não diz, não fala nada sobre a possibilidade de, neste procedimento, o juiz ouvir o réu. Mesmo que nesse contraditório mínimo, do tipo 24 horas, não fala sobre isso. Não há, portanto, previsão nele de uma resposta, por menor que seja, do réu. Resposta no sentido de falar sobre o pedido de tutela antecipada. Penso eu, porém, que nada impede que isso aconteça, que nada impede que isso ocorra. Isso pode até se impor. A urgência, penso eu, na prática, ela admite graus. Certo autor, uma vez, tentou introjetar na cultura brasileira que não havia um perigão e um periguinho. Ele até brincava com isso. Mas a prática mostra, sim, que existem perigos e perigos. Existem urgências de toda ordem, das mais variadas. É claro que uma ação que versa sobre risco iminente de vida tem muito mais urgência do que uma ação de cunho meramente patrimonial ou de uma, por exemplo, liminar possessória que, embora de força nova, o cara já está lá 2 meses. Esperou 2 meses para propor. É claro que há diferenças de urgência. É claro que a prática não é tão simples como isso de não existe um perigão e um periguinho. Quem quiser ter um contato melhor com isso, eu indico a leitura do livro do nosso próximo palestrante, Direito Vivo das Liminares, em que ele tenta mostrar esses níveis variados também de urgência. Então, penso eu que, a depender do contexto, nada impede que se ouça. Que se ouça a parte. No caso, por exemplo, de uma assustação de protesto, que desse um prazo de 24 horas que seja, ou para tanto. Então, a não previsão de resposta não significa que isso seja vedado. E mesmo que fosse, nós poderíamos questionar a constitucionalidade. Certo? Outro detalhe que eu quero chamar a atenção a vocês. Suponham que o juiz entenda não preenchidos os pressupostos. Ou seja, ele entende que tem que negar. Na nossa prática comum, o que ele faria? Ele negava o pedido de tutela antecipada e continuava o procedimento normalmente, mandando citar o réu para falar, para contestar. Não é isso? No sistema desse artigo aí, o que ele vai fazer? Se ele entender que não estão presentes os pressupostos, ele vai indeferir a inicial.
vai inadmitir o procedimento. Na verdade, ele diz assim: intima o autor para emendar. Intima o autor para emendar. Se o autor não emendar, porque ele vai estar dizendo assim: você entrou com um procedimento errado. Por isso que é emenda. Você entrou com um procedimento errado. Se o autor não emendar, é indeferimento. Aí eu penso aí, eu vou deixar isso para vocês, até porque o tempo está se esgotando e eu tenho que falar da estabilização, que é o mais importante. Seria aplicável aí aquele tal de dever de consulta, que é previsto lá no artigo 9º. O juiz não pode dar a decisão sobre algo sem consultar as partes. Seria isso aplicável aí? Há quem diga que o juiz não pode, por exemplo, indeferir uma petição inicial por ilegitimidade passiva, ou ativa, ou o que seja, sem antes ouvir o autor, para falar sobre isso. Por força desse artigo 9º. Só que vejam, no caso, esses pressupostos têm a ver com o mérito. O cara foi lá, afirmou que os pressupostos estavam presentes e o juiz entendeu que não há. Será que ele tem de fazer isso? Porque se ele tem de fazer isso aqui, penso eu, ele vai ter de fazer isso em qualquer caso. Até na sentença, ao final. O procedimento segue normal, com tudo, instrução probatória, chega para o juiz julgar. Aí o juiz, eu não acho que o autor tem razão, não. Quer dizer, eu acho que o autor não tem razão. Será que ele tem que dar mais uma oportunidade para o autor reafirmar aquilo que trouxe? Penso que não. Então, eu deixo essa questão aí para vocês. Enfim, mas o que nos interessa para fins de estabilização é ele, analisando esse pedido, concede a medida requerida. O que nos interessa é ele conceder. Se ele concede a medida requerida, ele vai ordenar uma dupla comunicação processual. Uma dupla. Ele vai ordenar a intimação do autor para, num prazo de, no mínimo, 15 dias. Olha, no mínimo, pode ser mais. Certo? Aditar, ou seja, formular a petição completa. O autor não fez a petição mais simples por causa da tutela antecipada. Então ele vai ter 15 dias, no mínimo, o juiz pode dar mais do que isso. Para aditar. É aditar, não é, aqui não é caso de emenda, não é que está errado, é que está ainda incompleto. Traga aquilo que falta. Sob pena de extinção sem resolução do mérito, o autor não cumpre um ônus que lhe cabe a de se extinguir sem resolução do mérito. Intimação do autor na pessoa do advogado dele, normal, enfim. Mas vai, no mesmo ato, ordenar a citação do réu. Citação que contém uma intimação, né? Citar para angularizar a relação processual e intimar da decisão que contra o réu foi concedida. Certo? Percebam, essas comunicações, pelo que aí está, saem de forma paralela. Ao mesmo tempo. Não é em sucessividade. Intima-se o autor, cita-se o réu paralelamente. Tudo bem? Aí vejam. O artigo seguinte, o 304. O que é que ele diz? Se o réu citado da decisão que contra ele concedeu a tutela não interpuser no prazo recurso. E aí, qual é o recurso? Recurso contra a decisão. Isso é expresso, está lá no 1015, o agravo de instrumento, no prazo de, salvo aqueles prazos especiais, no prazo de até 15 dias. O prazo, esse aí é de até 15 dias, esse aí não tem como ser maior. Prazo de até 15 dias, para que o réu
interpõe o agravo de instrumento. Certo? Tudo bem? Mas ele não é citado para isso. O juiz não cita assim, ei, recorre da minha decisão. Isso é ridículo. Ele cita para angularizar e o procedimento seguir. Segue esse procedimento com aquela audiência do 334. Salvo se não for caso de audiência, em que ele já é citado para apresentar sua contestação. Tudo bem? Mas ele vai ter de interpor esse agravo. Ele tem o ônus de interpor o agravo. Há um ônus para o réu de interpor o agravo. Se o réu não interpuser o agravo, vem a nossa figura, a estabilização. E o que danado é essa estabilização? Tem muita coisa para falar sobre ela e, infelizmente, não vai dar. Eu quero centrar aqui nos pontos principais. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que ela é. Isso é muito importante. O que ela faz? O estabilizar aí é o seguinte, na minha visão. Estabilizar aí é encerrar a litispendência sobre a matéria. Só isso. Por isso que o Código diz que o processo extingue-se. Encerra a litispendência sobre a matéria. Mas isso não significa que aquela matéria que foi analisada de forma bem superficial torne-se definitiva. É um encerramento de litispendência sem coisa julgada. Aquilo não vai mais poder ser discutido naquele processo por um motivo muito simples. Cessou a litispendência. E aquela decisão que tinha uma estabilidade mínima ganhou um pouquinho a mais. Só isso. E ela vai perdurar. Agora, a partir desse momento que cessa a litispendência e que o processo é extinto, e essa decisão de extinção, vejam, o Código não diz se é com ou sem resolução do mérito. Se vocês abrirem o artigo 304, vocês vão ler lá que há uma decisão de extinção do processo, mas ele não diz se é com ou sem resolução do mérito. E aí eu, com todo perdão ao meu amigo Eduardo Costa, e a quase todos que escreveram sobre o tema, eu entendo que essa é uma decisão de mérito, é uma decisão de resolução provisória do mérito. É óbvio, o juiz já deu o que a parte realmente quis. Vejam só, o sujeito ingressa com uma ação de alimentos utilizando-se desse procedimento. Obtém aquela ordem para pagar alimentos. No caso mais simples, daquele desconto em folha, a ordem já está operada para o desconto em folha. O que ele quer realmente é os alimentos e o meio é essa ordem para desconto em folha, ele já obteve. E se ele já obteve, já está efetivado, como é que a decisão é sem análise do mérito? Me parece que é um contrassenso isso. É uma decisão de mérito. E mais, é uma sentença apelável. Vejam, passado o prazo do recurso, a litispendência cessa e o juiz tem que distinguir o processo por sentença. E essa sentença ela é apelável. Aí vocês podem perguntar, então o que eu vou apelar dessa decisão? Uma série de coisas. Você pode dizer que não é caso de estabilização. Por exemplo, há quem questiona a estabilização contra a Fazenda Pública. Você pode dizer que não é caso de estabilização porque você não foi citado regularmente e, portanto, é nulo. Você pode, por exemplo, questionar honorários, porque essa sentença tem de fixar, sim, honorários advocatícios. Então, não é tão simples assim. Essa decisão, penso eu, ela é recorrível por apelação, porque é uma sentença ao final, que mata. Certo? Tudo bem? Agora, a partir daí, inicia-se um prazo de até 2 anos. Vejam, isso está expresso no Código. Um prazo de até 2 anos para que se proponha ação visando invalidar
reformar, revisar a decisão antecipatória que ficou estabilizada. Quem vai propor essa ação? O réu. O prejudicado por aquela decisão que se estabilizou. Essa ação gera um novo processo, o juízo anterior fica prevento para ele, é prevento, mas ela não tem nenhum óbice cognitivo. Nenhum. Tudo aquilo que o réu poderia trazer na contestação do processo que se findou. Toda aquela matéria que ele poderia trazer na contestação, que ele poderia trazer no agravo, ele vai poder trazer nessas ações. Em termos bem práticos, o que é que vai mudar para ele? Em termos bem práticos, ele vai ter que pagar custas, conforme a legislação de regência, e vai se ter um processo novo, mas sem maiores óbices cognitivos. Tudo aquilo ele vai poder discutir. E vai poder, vejam, nessa ação, pedir uma tutela antecipada para suspender a eficácia da que se estabilizou. Nada impede isso. Então, não é que a situação do réu seja, em termos práticos, muito grave, não. Estabilizou, mas ele ainda tem um meio muito simples para se voltar contra aquilo. Certo? Vejam, reformar, invalidar e revisar. Reformar, invalidar e revisar, porque, de algum modo, a decisão antecipatória da tutela que se estabilizou tem um erro. É por algo que é contemporâneo a ela e não por algo que vem após ela. Isso não é ação para reconhecer uma modificação, como, por exemplo, a ação revisional de alimentos, em que você propõe porque houve uma modificação do estado de fato ou de direito. Essa ação de modificação, claro, vai poder ser proposta a qualquer tempo, não tem limitação, por conta das relações continuativas. As ações a que se refere o artigo 304 são ações por problemas contemporâneos à decisão. Aquela decisão, desde sempre, está errada, mas por uma questão do sistema, ela se estabilizou. Mas é dada ao réu esse mecanismo simples de se voltar contra ela, de impugnar. Não há aqui óbices cognitivos como coisa julgada. Não há aqueles óbices cognitivos que se tem na ação rescisória, em que primeiro você precisa demonstrar a causa de rescisão para obter o rejulgamento. Nada disso. Repito, tudo aquilo que o réu poderia arguir em contestação, tudo aquilo que ele poderia arguir em contestação, ele vai poder arguir nessas ações. Certo? Só que há um prazo de até 2 anos. Passados esses 2 anos, o que é que o Código diz? Passados esses 2 anos, ele diz assim, que simplesmente não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada. É o parágrafo 6º do artigo 304. E aí vem toda a polêmica. O que é que acontece com o transcurso desse prazo de 2 anos? Passou os 2 anos, o Código diz, a decisão não faz coisa julgada. Isso é expresso. Expresso. Mas será que é só isso? Será que é somente isso? Uma coisa é certa. As ações têm prazo de até 2 anos. Como o prazo da rescisória é um prazo de até 2 anos. Passado o prazo da rescisória, o que acontece? Eu perco o direito à rescisória. Mas aquela decisão rescindível não se torna mais, não. Ela já era indiscutível. Ela já estava indiscutível. Ela já tinha manto de coisa julgada. Não é isso? É ou não é? A decisão rescindível já tem um manto de coisa julgada.
Exatamente porque a rescisória serve para desfazer a coisa julgada, não é isso? E a rescisória pressupõe decisão eficaz e não ineficaz. Tanto isso é verdade que isso foi colocado em 2006, só que a doutrina já antes falava, você na rescisória pode pedir uma tutela antecipada para suspender a eficácia da sentença que se quer rescindir. Na rescisória, a decisão já tem coisa julgada e você perde o poder de rescindir, ou seja, o poder de desfazer a coisa julgada. E aqui? Aqui nós temos uma decisão que não tem coisa julgada, não tem, porque a qualquer momento, no prazo de 2 anos, o réu pode atacá-la sem maiores óbitos cognitivos. Passa esse prazo e acontece o quê? Parte da doutrina, e já tem muitos que escreveram sobre isso, muitos, nesses comentários que saíram em artigos. Tem um livro que eu coordenei com o Eduardo, chamado Tutela Provisória, e tem vários artigos sobre isso, sobre essa matéria. Parte da doutrina vai dizer assim, que há apenas uma preclusão do poder de invalidar, do poder de reformar, do poder de revisar. Só isso. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, aplicando isso. Vejam só. Suponham uma sustação de protesto, certo? O juiz, via procedimento do 303, determinou a sustação de protesto. A decisão estabilizou-se. Estabilizou-se e o réu tem 2 anos para atacar isso, para mostrar que a dívida existe, coisas do tipo tal. Passou-se esse prazo. O que é que a doutrina diz? Só há uma preclusão da ação para reformar, para impugnar. Ora, se só houver isso, o réu pode, por outra via, propor uma ação para declarar existente a dívida. E tendo a dívida sido declarada existente, ele, com base no título representativo da dívida, protestar. Por que não? Se eu tenho uma dívida representada num título, se eu tenho mais do que isso, uma sentença transitada em julgado declarando existente a dívida, por que eu não posso protestar? Hein? Você pode protestar pelo código até a sentença? Agora, a sentença que declara existente a dívida pode ser protestada? Quem dirá o título cuja sentença referendou? Mas vejam, se isso acontecer, isso vai entrar em choque com aquela decisão que foi estabilizada e que disse, ordenou a sustação do protesto. Uma coisa é incompatível com outra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por isso eu penso, e já escrevi sobre o tema, inclusive com o professor Eduardo Costa, que acontece aí uma figura diferente, que eu convencionei chamar, esse artigo está publicado naquele Doutrina Selecionada do Novo CPC. São vários volumes, é o volume de tutela provisória da editora Juispódio. Mas ele também está na internet, no academia.edu. Eu penso que ocorre aí uma figura que, embora se assemelhe com a coisa julgada, não é propriamente a coisa julgada. E que eu convencionei chamar isso de imutabilidade das eficácias antecipadas. Vejam só. Para que entendamos isso, a gente precisa entender o que é antecipado. A decisão antecipatória da tutela, e que se estabiliza, ela produz de logo, antecipa, portanto, alguma das eficácias da sentença final.
Algumas. Não todas. Naquela classificação quinária de Pontes Miranda, que penso é a mais adequada para entender a estabilização, antecipam-se as eficácias mandamental e executiva. Por exemplo, na sustação de protesto, antecipa-se a ordem dirigida ao oficial do cartório para não protestar. Por exemplo, na ação reivindicatória, antecipa-se a eficácia executiva, que é aquela que tira a posse do réu e entrega ao autor. Certo? São essas eficácias que são antecipadas. Essas eficácias que foram antecipadas, elas se estabilizam e, após os 2 anos, se imutabilizam. Ou seja, elas não mais vão poder ser atacadas. Eu não vou mais poder discutir o direito em qualquer via para desfazê-las contra aquele que se beneficia delas. Como eu disse, isso se assemelha um pouco à coisa julgada, mas não é a coisa julgada mesma. Por quê? Porque a coisa julgada mesma, ela pressupõe uma indiscutibilidade total do direito que foi reconhecido existente ou não. Você não pode mais discutir para qualquer fim. Deixa eu tentar explicar aqui com exemplos. No caso de uma ação declaratória de inexistência de dívida, se eu declarar a dívida inexistente, e isso transitar em julgado e formar a coisa julgada, eu não vou mais poder discutir a dívida, seja para protestar o título, seja para cobrar a dívida. Não vou mais poder para uma coisa nem outra. Isso é a autêntica coisa julgada. Aquela dívida foi declarada existente e pronto. Então não vou mais poder discutir se a dívida existe. Certo? No caso, se ela for declarada inexistente, eu não vou mais poder discutir para fins de cobrar a dívida, para fins de protestar o título. Com essa figura aí, nós temos algo intermediário. Nesse exemplo da sustação de protesto, se eu entro com a sustação de protesto pelo 303, obtenho a decisão ordenatória da sustação. Essa decisão se estabiliza. Passam-se os 2 anos, o réu, que nos 2 anos poderia atacar aquela decisão sem qualquer óbice, poderia atacar de qualquer jeito, o réu, ele não vai mais poder discutir que a dívida existe para fins de efetivar o protesto. Porque aquela decisão que ordenou que o protesto não se realizasse, não pode mais ser desfeita. Ela está imutável. Mas a dívida pode ser discutida para outros fins, como os fins de cobrá-la. Porque a decisão não tem coisa julgada sobre a declaração de existência da dívida. Para fins de cobrá-la, eu posso. Em outro exemplo, uma ação reivindicatória. Alguém propõe contra outro uma ação reivindicatória e obtém, pela via do 303, uma liminar que o imite da posse da coisa. Estabiliza-se essa decisão. O réu tem 2 anos livres para atacar, dizendo: não tem nada disso, juiz. Essa certidão dele é falsa. Eu uso o capio bem, me tornei proprietário. Uma série. Tem uma duplicidade de matrículas e a minha matrícula prevalece porque é mais antiga. Uma série de fatos ele pode alegar. Mas passou-se os 2 anos. Passados os 2 anos, aquela eficácia que emitiu o autor na posse tornou-se imutável. E ela não vai poder ser mais desfeita. Certo? Ela não vai mais poder ser desfeita. Ou seja, não tem mais como tirar a posse do autor. Agora, o réu vai poder discutir a propriedade para outros fins. O réu vai poder propor uma ação normal para discutir a propriedade e pedir uma indenização pela perda da propriedade. Ou melhor, pela perda da posse.
Ele vai dizer assim, olha, juiz, não tem mais como eu tirá-lo da posse, mas, veja bem, o proprietário sou eu, não ele. Aquela decisão estava errada. Então, declare-me proprietário e reconheça que eu perdi a posse para ele, condenando a indenizar-me pela perda da coisa. Certo? Enfim, tinha muita coisa mais para falar sobre estabilização. Eu disse a vocês no início que a estabilização, por força do procedimento, só é da decisão de tutela antecipada, de natureza satisfativa antecedente, fundada em urgência, que não pode haver estabilização de tutela cautelar e tutela de evidência, não porque elas não são estabilizáveis em si, mas porque elas não cabem aí no procedimento do artigo 303. Muito obrigado.